Você não precisa de mim para te dizer que o mundo está numa situação tênue no momento. São tempos de economias decadentes, colapso de sistemas de saúde e um confinamento social que nos pressiona a um futuro incerto. Em momentos inesperados como esse, é de se esperar que entremos em pânico, que começamos a consumir vários tipos diferentes de mídia para compensar o tempo livre e as crises existenciais. E eu com certeza fui um desses. Little Witch Academia e Saiki-Kuso são ótimos animes que eu descobri esse ano, mas isso são outros tópicos que provavelmente não merecem seus próprios vídeos. Não, estou aqui para falar do anime que eu vi há cerca de 3 anos atrás e que, apesar de estar disponível na Netflix faz não muito tempo, é um anime que não se discute muito ou sequer foi explorado além de um mangá side story, apesar do potencial enorme que sua ambientação exala. Eu tive um tempo para reassistir algumas vezes e, com mínima assistência, tirar algum significado da história que me atraía bastante, mas que continuava indecifrada até que eu consegui achar uma palavra-chave. Abandono. Vamos falar do abandono de Ergo Proxy. É difícil recomendar Ergo Proxy para quem não conhece porque não é uma série perfeita. Nenhuma é, na verdade, mas Ergo Proxy não facilita muitas coisas devido à sua própria temática. Tem um começo bem maçante e enrolado, a trilha sonora se deixa a desejar, e mesmo quando se termina a história é difícil entender o que aconteceu por inteiro, quanto mais interpretar a mensagem por trás e recomendar para alguém sem dar nenhum spoiler. As chances são que você não está aqui para ouvir se vale a pena assistir, mas sim que você terminou e quer saber o que diabos aconteceu. Não se preocupe, eu tô aqui e eu sou seu amigo. Escrito por um dos roteiristas de Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, e produzido com dinheiro do sucesso de Samurai Champloo, Manglobes Studios deu liberdade completa para o diretor fazer o que bem quisesse, o que no caso foi uma trama de mistério que sempre te mantém curioso sobre o que vai acontecer depois. Não há um show igual a Ergo Proxy, não há um episódio com os mesmos temas que Ergo Proxy, e com tantas referências filosóficas, porque eu decidi usar o abandono como a trama principal. Bem, e se eu te dissesse que na verdade o abandono não é só uma temática principal, como também é a motivação por trás de tudo que acontece no anime? Com a análise dos personagens principais vistos em tópicos, a gente vai ser capaz de dar algum sentido maior para tudo isso. Pelas imagens promocionais e pela forma que os primeiros episódios do anime a fazem parecer uma figura importante, Ergo Proxy te engana logo de cara ao fazer você pensar que a protagonista da história é Rei. Rei El Real? Real? Riel? Riel. Apesar da série deixar Vincent como o verdadeiro protagonista da história, ele e Riel dividem a narrativa como coadjuvantes entre si, com seu relacionamento sendo intrínseco para o enredo. Nascida na cidade de Hondo, ela é inspetora do departamento de investigação e neta do governante Donov, o que a faz uma figura da mais alta classe na sociedade, um status que deixaria qualquer um alegre, menos a própria Riel. Apesar de não termos muito tempo em Hondo, Riel descreve o lugar como um paraíso entediante. Muitas pessoas de fora ralam para entrar ali, mas são tratados como cidadãos de segunda classe, enquanto os moradores normais consomem as mais infinitas banalidades ao seu redor. Paparicados por robôs de companhia enquanto robôs mais fortes cuidam da segurança local, a única ameaça sendo que às vezes esses robôs são infectados com vírus que os fazem pensar demais e que prove ser uma ameaça para seus mestres, poeticamente chamado de Kogito. É deixado implícito que os autorivos também são usados como objetos sexuais em Hondo, dada a vestimenta de uma das robôs mulheres que atendeu um dos homens no primeiro episódio. Mesmo com pouca informação dada sobre Hondo, é possível ver que Riel está presa na monotonia de seu trabalho. Não tem muitos amigos além de seu robô capacho Iggy, não tem nenhum lazer para fazer ali, e tirando seu avô não tem nenhum familiar ou conhecido no qual se importa de verdade naquele lugar. Uma pessoa que caiu no conforto da familiaridade. Ela tenta apagar de badass em alguns episódios, mas no momento que saímos da cidade e descobrimos que Hondo é apenas um domo de vários em um mundo deserto pós-apocalíptico, vemos que ela está carregando muita areia para o caminhão dela. Ela fica melhor com o tempo, mas não se recupera muito. Na verdade, podemos dizer que sua atitude de durona é uma coberta para sua fragilidade desde o primeiro episódio.
visto que quando o Ergo Proxy invade o seu prédio e a põe na parede, em questão de segundos ela começa a chorar. E não é a primeira vez que ela vai chorar. Não há um resmungo sarcástico com observação de como sair da situação. É apenas o pânico que adiciona a nuance nela. Querer ela ou não admitir, ela é uma riquinha mimada que não faz ideia de como o mundo funciona. Apesar de ser inteligente e rápida nos pés, sua atitude fria e calculista entra em constante atrito com seus companheiros de viagem Vincent e Pino. Um por ele ser um imigrante de classe baixa sem atitude, e a outra por ser uma criança boba na qual ela provavelmente nunca pôde ser pela falta de uma família nuclear. Por mais que ela goste de manter as aparências, tudo que ela quer na verdade é ser aprovada pelo seu avô. E não interprete isso como eu dando um diss pro personagem. Muito pelo contrário. Riel é uma das minhas personagens femininas favoritas na história da ficção. Em um mundo cheio de personagens self-inserts masculinos que são apenas fantasias de poder para leitores, muitos escritores tentam remediar a situação apenas fazendo o mesmo arquétipo de personagem, mas para mulheres. Aqui não. Eles realmente conseguiram fazer uma protagonista feminina forte. Ela é humana, ela possui falhas, mas ela tem um desenvolvimento onde enfrenta os lados ruins de sua personalidade, enquanto ainda tem que descobrir o mistério que assola seu planeta. Meu episódio favorito da série é um que só é possível graças a ela. No episódio 17, Busy Doing Nothing, sua nave não consegue voar devido à falta de vento. O resultado disso é que Riel lentamente se dá de cara com o tédio que ela tanto odiava. Porém dessa vez não tem um robô para fazer tudo o que ela quer, a comida está acabando e não há absolutamente nada que ela possa fazer para passar o tempo, além de esperar o vento voltar e torcer que ela não morra de fome antes. Apesar dela se controlar na forma do possível, parte de Iriel não compreende como aqueles outros dois podem estar tão calmos e serenos numa situação que a deixa na beira do pânico. Por que eles conseguem ser assim e ela não? Bem, Pino e Vincent não foram criados com essa filosofia de se manter em casca grossa. Para eles, a vida é sobre aproveitar o momento e fazer o melhor das piores situações. Basicamente, divertir-se. E depois de tanto tempo rejeitando esse pensamento, a situação extrema faz com que ela admita que não é tão diferente dos dois assim. E que sim, ela gosta deles, mas só um pouquinho mesmo. Não faça ela admitir mais que isso, pois ela provavelmente vai ficar com raiva e brigar com você. Apesar de não parecer um personagem com muito destaque no início, Vincent Law é um dos personagens mais importantes da série. É difícil ter uma boa análise de Vincent por ele não ser um narrador exatamente confiável. Por ser o Ergo Proxy e a sombra do antagonista principal da história, meio tarde para avisar de spoilers, mas spoilers! Vincent é o Ergo Proxy. Ele está sujeito a vários delírios e flashbacks que acontecem em tempo real da história que se desenvolve ao seu redor. Com os poderes misteriosos dos proxies que encontram, é difícil separar o que são os pensamentos dele, do Ergo Proxy ou do Proxy One, sua identidade original. Vindo de Moscou, uma cidade de domo que antes foi a capital russa Moscou, Vincent tem, ou pelo menos pensa que tem uma vida de ralé como imigrante e que precisa se tornar um cidadão modelo para ter os direitos básicos dos moradores. Mas a cidade restrita não é muito boa com ele, pois logo de cara ele é perseguido pelo Proxy Monad, e acha que está sendo perseguido pelo Ergo Proxy, sem ter a consciência de que ele é o mesmo. Perseguido pela polícia de Homdo pelos crimes de seu alter ego e a invasão na casa de Riel, ele é forçado a fugir do domo enquanto tenta descobrir a verdade sobre quem ele é, sua memória escassa e o que realmente está acontecendo ao seu redor. Bem, eu acabei de dar a resposta, então é fácil, né? Vincent é o Ergo Proxy? Não devia terminar aí? Mas essa não é a verdadeira pergunta, já que ele descobre isso bem cedo. A pergunta na verdade abre caminho para várias outras. Por que ele é um proxy? O que é um proxy? Como os domos conseguiram manter a sociedade por milênios sem que ninguém descobrisse que esses monstros residem ali dentro? Recebemos pedaços de pistas com cada domo que Vincent visita, mas conseguimos entender tudo mastigadinho num dos episódios mais bizarros da série.
Alguns criticam esse episódio por ser uma quebra da atmosfera usual da série e uma forma dos escritores admitirem que não tem episódios o suficiente para explicar de forma orgânica, mas eu adorei esse episódio. Se pá, mais animes cult precisam fazer episódios assim para não ficar tão maçante. A série fica tanto tempo fazendo você pensar no mistério e do nada no episódio os personagens vão da situação distópica do mundo deles para um quiz show que parece que veio direto de um roteiro rejeitado de Billy Mandy. É ótimo. Mostra que os escritores sabem pôr seus personagens em diferentes situações de forma que dê nuance a como eles reagem a algo fora do costume. Enfim, no quiz Vincent é informado que os Proxies são seres imortais encarregados de manter a população viva nos domos. Há milhares de anos atrás, a sociedade do século XXI encontrou diversas reservas de gás metano e as usou como combustível natural dominante no planeta. Porém, dada a toxicidade do gás e como ela é facilmente inflamável, a combustão das reservas naturais causou um aceleramento no efeito de estufa e poluiu o planeta de forma que as nuvens bloqueiam completamente a luz do Sol e todos começam a morrer. Conceito bem viajado, né? Eu não achei que a série ia abordar temas ecológicos também não. Mas como se isso fosse acontecer no mundo real. Eita pô. Em uma tentativa de salvar o resto da humanidade, os sobreviventes criaram uma colônia espacial onde morariam até que o planeta fosse habitável de novo. Para isso criaram 300 proxies em domos protegidos do mundo afora e os deixaram comandando populações de humanos falsos para monitorar a situação. Esses pseudo-humanos são incapazes de se reproduzir, então os proxies têm que constantemente criar mais novos através de suas células em um útero artificial. Fadados a viver eternamente enquanto dão corda ao parasitismo dos pseudo-humanos, é de se esperar que muitos dos domos visitados já estão desertos ou à beira do colapso. É aí que o primeiro proxy, chamado One, cansado da serventia aos humanos que lhe abandonaram, se apaixona pela proxy de Homdo, Monad. Monad tenta ir ao Mosque para ficar com One, porém Mosque é bombardeada por Donov por forçar o domo a ficar sem proxy nenhum. One também descobre que ele e todos os proxies foram programados para morrer quando o planeta estivesse despoluído, pois as células que os deixam imortais são desintegradas na luz do Sol. Basicamente, Proxy One sentiu que foi obrigado a cuidar de algo que nunca pediu por milhares de anos, apenas para morrer no final e nunca ver suas sociedades prosperarem. Dar imortalidade a seres com mente humana assegurou que todos os domos eventualmente entrassem em colapso, pelos proxies ficarem insanos, causando o pulso do despertar que sinalizaria que os humanos de verdade poderiam reconstruir a civilização e matar qualquer um que resta ali. Desesperado e culpando os humanos, Proxy One decide criar um proxy isolando parte de seus poderes de sua psique dentro de Ergo Proxy, selando sua memória para que ele possa viver como um humano comum e fazer parte da sociedade que tanto trabalhou para prosperar, nem que seja um pouquinho, pelo menos até os seres humanos voltarem antes do pulso do despertar. Monad infelizmente sacrifica a memória no processo de criar um clone de One com memórias alteradas, o que causa Vincent e Ergo Proxy de não dividirem a mesma consciência. O que Ergo lembra, Vincent Law ainda não lembra. A jornada de autodescobrimento de Vincent é perfeitamente ilustrada na sua mudança de design durante a história. Nos primeiros episódios, enquanto ele ainda acredita que é um humano normal, ele tem uma aparência mole e arrumadinha, seu cabelo é lambido e seus olhos são fechados. Porém, no momento que ele vê o lado de fora de Homdo, seus olhos abrem em um brilhar de verde, refletindo que ele finalmente teve a coragem de enxergar a verdade. Mesmo com ele periodicamente fechando os olhos e querendo voltar para a aparência de antes, ele eventualmente aceita quem ele é de verdade. A dualidade de suas vontades é representada pelo próprio Ergo Proxy. Além de seu design ser um Proxy One menos assustador, o que diferencia mesmo de sua sombra é a máscara que cobre apenas metade da sua face, representando tanto a dinâmica de Jekyll e Hyde que ele tem, como também sendo uma pista de que o vilão principal e a identidade de Vincent estão escondidas em plena luz do sol. Sempre esteve ali, porém de alguma forma não conseguimos reconhecê-lo quando ele apareceu. Algo que vale a pena mencionar é sua atração por Rio Meyer e o contraste de seu relacionamento com o de Monad de Ergo Proxy. Apesar de Hell nunca descobrir isso, a série aponta que ela é um clone falho de Monad em tentativa de manter o domo de Homdo ativo. Um pouco adiante, Daedalus tenta fazer outro clone de Monad que consegue manter sua personalidade amorosa original graças ao cuido paternal dele, o que a transforma num clone sucedido chamada Real. Real e Iriel são personagens diferentes, não se confunda com a pronúncia. Real demonstra sua personalidade carinhosa e implora a Vincent que fuja com ela quando tudo está acabado no fim do anime, mas ele se recusa. Não era isso que ele queria? Se reunir com sua amada e viver em paz? Sim, e foi por esse exato motivo que ele decidiu ficar com Ariel.
Desde o começo do anime, a relação entre os dois é uma grande incógnita. Vincent ama Riel à primeira vista por seus DNAs de proxy se reconhecerem, mas Riel é o oposto total de Monad, tendo uma personalidade forte, atitude e iniciativa. Com a raridade com que Riel se abre com os outros, a tensão sexual deles faz com que você adivinhe se eles vão se beijar ou se matar primeiro. Ele pode até ser considerado gado por alguns por apoiar incondicionalmente uma mulher que só dá bola pra ele de vez em quando, mas a verdade é que eles tiveram uma história. Eles passaram por inúmeras situações de vida ou morte juntos. Eles descobriram mais sobre si mesmos e sobre os próximos como nunca puderam antes. Ficar com a Real após a morte de Monad seria voltar ao passado. Recusar as mudanças que ele teve como humano, que ele tanto lutou para ser por causa de um romance que já se foi. A história de Vincent é sobre deixar de negar a ele mesmo. Ele é um humano, e ele é um proxy. A soma dos dois não são mais contraditórios, mas sim complementos para que ele se aceite por inteiro. Riel e Vincent receberam uma segunda chance em seu amor, agora que são livres das responsabilidades de proxy quando eram Monad e Proxy One. E não importa o quão diferentes suas reencarnações são, eles vão lutar pelo que têm. Pino é um exemplo perfeito de como fazer um personagem de alívio cômico numa série. Tem gente que assiste esse anime inteiro sem entender nada da história ou prestar atenção e ainda diz que só gostou por causa da Pino. Até em outras histórias que eu gosto eu vejo o problema de personagens inúteis que tiram a atenção da história e quebram a quarta parede apenas na premissa de deixar a história mais engraçada, quando ela não precisava ser engraçada em primeiro lugar. Na minha opinião, personagens assim deveriam ser menos Puck de Berserk e mais Sokka de Avatar. Faça ele ser engraçado por si só ao invés de te distrair da história e, acima de tudo, faça ele importante para a história, nem que seja por acaso. A história trágica e moralmente ambígua de Pino é obscurecida pelo quão fofa e otimista ela é num mundo tão distópico e deprimente. Adotada como um robô de companhia de Raul e sua esposa, ela deveria ser um complemento na família como a irmãzinha mais velha do bebê. Porém, a tragédia acerta Raul em cheio quando sua esposa é morta por Monad no começo da série, seu bebê cai da escadaria e morre também. E sua filha postiça desaparece ao ser exposta diretamente ao proxy e pegar o vírus Cogito. Emocionalmente abalado e traído pela cidade que protegia, Raul gradualmente é cego pela sua vingança por Vincent Law e conspira com o governo com Daedalus para causar o máximo de caos possível em Rondor. Porém, uma pergunta nunca escapa da sua cabeça. Pra onde foi Pino? Bem, ela tá tendo a maior aventura da vida dela. Ela fez amigos, ela aprendeu diversas coisas e teve experiências que muitos humanos nem sonhariam em ter. E com certeza algo que seu pai nunca daria se encontrasse ela. Era mais com o vírus Cogito. Antes de ser infectada, Pino era um robô sem personalidade alguma. Suas roupas eram uniformes e sua maior diversão em casa era tocar piano. Depois de ser infectada, a cor de seu cabelo muda para algo mais vivo. Seu pijama de coelho a deixa mais animada e seu instrumento muda para um tecladinho com uma gaita? Sei lá que instrumento é esse, mas mostra que ela ainda tem uma memória de casa querida, porém que está levemente alterada. O modo que Iggy é tratado quando é infectado comparado ao caso de Pino traz uma pergunta sobre a moral ambígua dos pseudo-humanos. O vírus Cogito realmente faz com que eles virem do mal? Ou eles estão apenas retaliando contra os séculos de submissão que sofreram? O vírus Cogito é explicado como algo que dá uma alma aos robôs, algo que lhe faz pensar e ter uma consciência própria. Porém, isso é interpretado pelos pseudo-humanos como uma data de validade para os Auto-Reefs, algo que joga fora antes que eles fiquem violentos. No caso de Pino, em nenhum momento ela ficou violenta ou atrapalhou seus amigos de propósito. Apesar de ser um Auto-Reef relativamente burrinho por precisar emular o cérebro em desenvolvimento de uma criança, ela prova ser útil e saber bastante coisa que o Vincent e Ryu nem tinham ideia. O melhor exemplo disso é quando ela visita Smileland, um domo infestado de Auto-Reefs com Cogito, porém que funciona perfeitamente com os humanos apenas como um parque de diversões para os proxies brincar como se estivesse na Disney. O proxy dali, Will Be Good, como se a referência não fosse óbvia o suficiente, implora Pino para que impeça Vincent de entrar no domo, pois é o destino dos proxies de se enfrentar até a morte quando se encontram, e ele não quer nada além de viver em paz. E Pino consegue convencer a equipe do Coelho de se manter longe dali.
salvando o Domo e seus amigos de um possível massacre. Pino salvou o Domo sem fazer nada, salva de palmas, senhoras e senhores. Pino é a melhor personagem, parabéns, perfeita. Bom também abrir um adendo para o nome Pino, que além de ser uma letra a menos de piano, seu instrumento favorito, é uma alegoria à jornada de Pinóquio, com Raul servindo a função de Gepeto, a figura paterna que quer manter o controle de seu filho falso do mundo perigoso afora, e Vincent sendo o grilo falante, que quer ajudar a Pino a virar uma menina de verdade e guiá-la no caminho certo. Por mais perversos que sejam os vilões de Ergo Proxy, é difícil não sentir pena deles, seja o Proxy One por ser abandonado pela humanidade que é forçada a proteger, Daedalus Daedalus é o único vilão que eu não gosto. A motivação dele é simplesmente que ele queria comer Ariel, ficou putinho que ela não dava a mínima pra ele, então ele cria a Real pra amar ele e ainda assim é rejeitado pela Real. Você é só um simplesinho de merda, some daqui. Enfim, a questão é que Raul só queria sua filha de volta, porém ela já encontrou uma família, mostrando o desenho final dela que é algo de sua própria criação. Depois de tanto tempo copiando partituras e desenhos que ela viu de outras pessoas, ela fez algo original e se tornou original. Ela se tornou uma menina de verdade e ganhou a família que sempre mereceu. Ergo Proxy, Virus Cogito, Ergo Cogito Sum. Penso, portanto sou. O anime possui bases filosóficas enraizadas em si desde sua incepção, sendo o nome dos personagens referenciando a mitologia grega, ou o episódio literalmente sobre o mito da caverna de Platão. Obviamente a maior referência vem sobre o filósofo e matemático René Descartes e a busca pela verdade inquestionável. Na época, Descartes procurava a ideia de uma verdade absoluta, que não mudasse com o tempo e se havia um caminho para chegar ao conhecimento único dando forma ao racionalismo. Para isso, Descartes questionou todas as ideias e teorias pré-existentes e analisou 4 padrões entre todos eles para chegar em uma conclusão. Nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente, as considerações devem partir do mais simples para o mais complexo, e o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Ainda assim, ele admite que não há forma de saber quem dita as regras, já que uma pessoa pode ter em si uma verdade que apenas faz sentido para ela, independente de quem a diga que esteja errado ou a pilha de evidência que possui. Pior, mesmo que a pessoa saiba que está errada, ela pode manipular pessoas a acreditarem em algo que inventou através de carisma e mensagens subliminares. No fundo, não há verdades absolutas para certos conceitos como valores pessoais, religião ou outras crenças, e o que é certo ou errado viram uma questão de perspectiva. Logo, o único método de realmente encontrar uma verdade independente do resultado é fazer perguntas. Perguntas lhe darão respostas, e as respostas lhe farão pensar, e ao pensar, você está vivo. Viver é pensar, logo, cogito ergo sum. Ergo Proxy explora vários minimundos e as perspectivas de seus habitantes, porém deixa o telespectador fazer suas próprias respostas sobre o ocorrido. Os Proxies estavam errados em se rebelarem e matarem os pseudo-humanos? Ou eles foram injustiçados por cuidarem de um planeta em péssimas condições apenas para morrer quando as coisas melhorassem? O vírus Cogito é uma ameaça para os pseudo-humanos, ou uma forma evolutiva de viver sem eles? Os humanos de verdade foram egoístas em destruir o próprio planeta e criar novas vidas apenas para descartá-las de novo? Ou só estão seguindo sua natureza de autopreservação? E no fim do anime, Vincent se tornou imune ao sol, mas o que ele vai fazer agora que os humanos voltaram? Ele vai matá-los, ou pelo menos morrer tentando, ou vai ver se convence a coexistência entre os novos habitantes da Terra com o que sobrou? A esse ponto sabemos a verdade que Vincent acredita, porém o modo que ele a interpreta é ambíguo. Eu adoraria ver uma continuação desse anime. Seja por mais side stories como no mangá, um epílogo sobre o destino de Vincent, ou mais aventuras falando sobre os domos. A história começa no fim cronológico da Era Proxy. E não sabemos quanto tempo a jornada dura, já que não tem sol ou lua, nem alguém dizendo o tempo que durou do começo ao fim. Infelizmente a série vai fazer 15 anos e não houve nenhuma continuação. O estúdio produtor fechou as portas faz 5 anos e quem trabalhou nesse anime provavelmente já foi atrás de projetos diferentes. Mas mesmo com a fanbase relativamente morta, eu admiro bastante o impacto de Ergo Proxy. É um anime que te faz pensar, e assim como o Vincent, lutar atrás da sua própria verdade. Pois no fim do mundo, a única coisa que você terá é você mesmo e seus pensamentos.
Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu sei que ele foi bem longo, mas esse é o jeito que eu gosto de fazer vídeos e... eu com certeza me cansei, eu tô bem cansado, acabei de editar tudo isso aqui. Mas eu acho que eu não faço um vídeo com uma complexidade assim desde 3 anos atrás, quando eu fiz meus primeiros vídeos de JoJo. Eu tô vendo que muita gente tá entrando no canal por causa do vídeo do Dudão. Eu não sei porquê, gente, mas eu agradeço do mesmo jeito. Eu não faço vídeo de shitpost assim, geralmente é mais conteúdo analítico, igual como você viu agora. Mas eu agradeço de qualquer jeito. Não esqueça de se inscrever no canal se você quer assistir mais vídeos nesse formato. Dê o like, ative o sininho e essas coisas assim que me ajudam bastante. E eu também consegui ganhar 500 inscritos agora, pelo menos enquanto eu tô terminando de editar isso aqui. Eu tô muito alegre com isso. Talvez se eu ganhar mais 500 eu consiga monetizar meu canal, que é um sonho que eu sempre quis, ganhar dinheiro com coisa no YouTube, na internet. E talvez eu faça um apoio, assim, um PicPay, abra alguma coisa assim para apoiar quem realmente gosta, assim, tem vontade de apoiar meu conteúdo. E eu adoraria fazer isso. Me diga nos comentários, assim, não esqueça de comentar o que você acha dessa ideia. O que você achou do vídeo de Ergo Proxy, se te ajudou se te fez pensar em assistir, se você já tinha assistido e gostou bastante e tem algo mais para falar. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo e tchau.